Para que um exportador consiga realizar uma operação de hedge, ele deveria. Galera, seguinte, hedge significa proteção, proteção. E aí, eu sempre tenho que analisar de quem que eu estou falando. Se eu estou falando de um exportador, eu preciso pensar a seguinte situação. Olha, se eu sou exportador, o que eu faço? Se eu sou exportador, significa que eu vendo, por exemplo, aos Estados Unidos. Se eu vendo aos Estados Unidos, significa que o exportador, ele, por exemplo, recebe dólar. Então, a melhor forma dele se proteger seria ele tendo mecanismos para garantir o preço que ele vai vender o dólar. Então, eu sempre olho, se é um importador, o importador, ele compra dos Estados Unidos. Então, ele vai ter que pagar em dólar. Então, eu sempre tenho que analisar, o exportador recebe dólar, então ele vai precisar vender os seus dólares. Portanto, comprar call de dólar, comprar o direito de comprar dólar, ele não precisa comprar dólar, ele tem dólar na mão, ele precisa vender dólar. Então, isso aqui está fora. Consideramos afirmações verdadeiras. Então, a um está fora e um está fora. Olha só como que facilita. Comprar put de dólar, ou seja, comprar o direito de vender dólar. Perfeito, porque ele recebe dólar, então ele quer vender o dólar por um determinado preço. Vender dólar a termo. Se ele tem dólar, ele pode vender dólar a termo. Douglas, por que não é comprar dólar a termo? Porque ele não precisa de dólar. O importador compraria dólar a termo. O exportador tem dólar, então ele faz hedge vendendo o dólar. Portanto, as alternativas corretas são as alternativas 2 e 3, resposta certa, alternativa B. Se você fizer o desenho aqui que eu expliquei, você nunca vai errar essas questões na hora da prova. Quando a dúvida, volta, assiste de novo e aí você vai conseguir responder. O investidor possui 250 mil disponíveis para realizar uma aplicação, mas possui receio em relação ao risco de crédito e deseja obter um benefício tributário fiscal. Qual deveria ser a escolha do produto? Então, o cara tem 250 mil, mas está com receio em relação ao risco de crédito. O que protege contra o risco de crédito é o FGC. E ele quer um benefício fiscal tributário, ou seja, ele quer um produto isento de imposto de renda. Qual deveria ser a escolha do produto? Então, vamos lá. Pensando no CDB, o CDB tem proteção da FGC em até 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição, mas ele não é um produto isento de imposto de renda, então está fora. O DPGE, ele é um produto que conta com a cobertura do FGC até o teto de 40 milhões de reais, por exemplo, que é a garantia especial, mas ele não tem isenção de imposto de renda, então está fora. Fundos de renda fixa, independente de qual fundo seja, não tem cobertura do FGC. Então, fundos de investimento, independente de qual tipo de fundo, não tem. E o fundo também não dá isenção. Errado. Então, portanto, vai sobrar a alternativa D. Letra de crédito do agronegócio, LCA, é um produto com o FGC e que é isento de imposto de renda para a pessoa física. Cuidado que se fosse pessoa jurídica, iria pagar o imposto, tá bom? Então, a resposta certa, alternativa D. Após uma operação de aquisição de empresas, houve a troca no controle do comando da instituição. Essa situação provocou um aumento no valor das ações ordinárias em relação às preferenciais, provavelmente por causa do. Então, após uma operação de aquisição, teve troca no comando da empresa. Então, olha só, uma empresa veio e adquiriu, por exemplo, um outro grupo. Essa empresa, a empresa ABC, passou a ser dona desse grupo aqui. Dentro da empresa, a gente tem os acionistas majoritários e a gente tem os acionistas minoritários, certo? O que acontece? Se o majoritário recebe uma proposta, por exemplo, de R$ 100 pelas suas ações, é necessário que essa oferta seja estendida um percentual para o acionista minoritário. Esse mecanismo é chamado de tag along. Então, após uma aquisição, houve troca no controle do comando. Essa situação provocou um aumento no valor das ações ordinárias em relação às ações preferenciais, provavelmente por causa do. O que gera o aumento nessa troca é o mecanismo do tag along, que vai estender a oferta aos acionistas minoritários que foram oferecidos o mesmo valor aos majoritários. Free float é o percentual mínimo em circulação, está fora, não aumenta esse preço. Direito de subscrição é o direito de compra, se assemelha à mesma coisa que eu ser titular de uma call, não tem nada a ver.
Chinese Wall é uma barreira de proteção, ajuda na separação de conflito de interesse entre a gestão de recurso próprio e de terceiro. Portanto, a resposta certa é a alternativa A. Uma empresa do setor não financeiro deseja captar recurso através de títulos de dívida para fluxo na empresa. Ao optar pela emissão de debênture, podemos afirmar em relação ao imposto de renda ao aplicar nesse título. Galera, debênture é um título emitido por uma sociedade anônima não financeira, certo? Debênture é considerado um título para capital fixo, certo? Que serve tanto para operações, neste caso da debênture, de curto, médio e longo prazo, tá? Então, capital fixo. A debênture é um título de renda fixa que vai ter sua remuneração pré, pós ou híbrida, de forma à rentabilidade. E o imposto de renda na debênture convencional, ele é tributado na tabela regressiva, que é de 22,5, 20, 17,5 e 15. Investimentos de renda fixa, quem recolhe o imposto de renda é a fonte pagadora. Fonte pagadora. Quem está pagando o rendimento ao investidor? Óbvio que é a própria empresa. Então, é a empresa que vai recolher o imposto de renda. Lembrando sempre que debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda para a pessoa física e vão cobrar 15% de imposto para a pessoa jurídica. Como não disse que era debênture incentivada, é só debênture e vai ser tributado. É recolhido pelo investidor via DARF? Não, não existe DARF, em nenhum momento a gente falou sobre DARF em debênture. É recolhido pelo agente fiduciário que emitiu a debênture? Não é o agente fiduciário que emite a debênture. Quem emite é a sociedade anônima não financeira. O agente fiduciário, ele representa o interesse do debenturista, tá? Então aqui está fora. É recolhido pelo governo federal? Não, governos não recolhem o imposto de renda. Mesmo em título público, quem recolhe é o agente de custódia, que é a corretora, por exemplo. É recolhido pelo emissor da debênture? Certo, que é a própria empresa, a sociedade anônima não financeira. Portanto, a resposta certa é a alternativa D. O produtor de café que deseja utilizar derivativos para hedge deveria posicionar em... Vamos lá. Hedge significa proteção. E aí eu preciso pensar o que a pessoa que eu estou analisando precisa de proteção. Se o cara é produtor de café, pensa comigo, ele tem café. Qual que é o medo dele? O medo dele é que o preço do café caia. Preço do café caia. Ora, como ele vai conseguir se proteger? Ele precisa garantir, ele tem que garantir o preço de venda. O preço de venda. Então, ele vai usar para derivativos uma forma que ele garanta o preço que ele vai conseguir no café. Então, vamos lá. Comprando café no mercado futuro, gente, ele tem café. Para que ele vai comprar café? Tá fora. Comprando call de café, comprando o direito de comprar café, ele quer se proteger, ele não quer comprar café, ele precisa garantir o preço que ele vai vender o café. Vendendo café no mercado futuro, ou comprando café a termo. Se ele comprar café a termo, significa que ele está comprando mais café. Ele não quer, está fora, ele já tem café. Então, ele vai vender café no mercado futuro. Portanto, a resposta certa, ele vai conseguir um preço que ele precisa no café, fazendo o hedge, vendendo café no mercado futuro. Não tem erro derivativo se você olhar. O cara, o que ele precisa? Ah, ele é exportador ou importador. Tá, o que ele tem, o que ele precisa? Ah, o produtor de café, o que ele tem? Tem café, o que ele precisa? Vender o café pelo preço. Então, ele vai se posicionar vendendo o café no mercado futuro. Ou, por exemplo, vendendo café a termo, certo? Então, por exemplo, se aqui tivesse vendendo café a termo, estaria certo. Ó, se ele tivesse comprado uma put de café, olha, tá comprando o direito de poder vender o café. Aí estaria certo, beleza? O que você vai ter acesso? Aulas 100% atualizadas, de acordo com o edital vigente, porque obviamente você tem que estudar para um material atualizado, e é isso que eu te ofereço. A apostila de conteúdo atualizado e a apostila de simulados por módulos, essas apostilas são por tópicos, para você ter menos coisa para ler e ler as coisas importantes, e a apostila de simulados por módulos, para você detectar qual módulo você precisa evoluir. Questões de prova corrigidas em vídeo, para você saber o porquê é a resposta e o porquê não são as outras respostas. Aplicativo e plataforma para você ver as aulas e correções dos simulados. Então, você pode acessar do seu computador ou do seu celular, a plataforma do computador ou do celular e o aplicativo pelo seu celular.
suporte via WhatsApp para você ser respondido em até 24 horas, de acordo com as dúvidas que você possa ter. Tudo isso é o que eu te ofereço no meu método simples, direto e objetivo, focado na tua aprovação. E agora que você já sabe o jeito errado e o jeito certo de se preparar, chegou a hora de você parar de adiar a tua aprovação. Você tem 7 dias de garantia, caso queira cancelar o curso por qualquer motivo, e o seu dinheiro é devolvido 100%. Mas, se você quer ser aprovado de uma forma simples, direta e objetiva, clica no botão aqui embaixo e entra para o meu método completo. Eu tenho certeza que logo você vai ser promovido ou contratado nos maiores bancos e cooperativas desse país. Você recebe o acesso imediato ao curso e já começa a sua preparação a partir de agora, e logo você vai me mandar uma mensagem falando que você foi aprovado. Clica no botão aqui embaixo, faz sua inscrição e vamos rumo à aprovação. Te vejo na aula. Tchau!